Eu reli a saga Crepúsculo depois de 16 anos, sem pegar no livro. Pra começar, ela tinha péssimos pais. A mãe dela era negligente e irresponsável. Ela sempre deixou isso muito claro dentro da narrativa dela, e depois a gente também teve a certeza disso quando o Edward leu os pensamentos dela no livro do Sol da Meia-Noite, que mostra o ponto de vista do Edward. O pai da Bella também era ausente por conta dele morar em Forks e ela morar em Phoenix. Só que quando ela passava os verões com ele, mas aí quando ela tomou uma certa idade, ela não quis mais. Quando ela se muda pra morar junto com ele, ela acaba também tomando conta dele, já que nas descrições do livro sobre a rotina da Bella, ela deixa bem claro que o Charlie não sabe fazer nada. Ele não faz absolutamente nada do que são tarefas domésticas. Então, quando ela chega em Forks, ela acaba tomando conta do pai dela, o que significa que ela teve que cuidar dos dois. Tanto do pai, né, que era meio que uma criança adulta, não sabia se virar sozinho, quanto da mãe, que era totalmente responsável. Então ela nunca foi cuidada. Ela sempre cuidava. Claro que assim, gente, os livros, eles sempre vão ter uma riqueza de detalhes que nos filmes não tem. Mas o que mais me chamou a atenção é essa diferença de personalidade dos personagens do livro pro filme. Eu acho que é muita diferença, assim, a diferença é gritante. Quando eu li, eu fiquei imaginando, fora o Edward, que eu acho que tá perfeito, o Robert Pattinson realmente trouxe um Edward perfeito, mas eu acho que os outros personagens, quando você lê o livro, você não conecta com o filme. São personalidades totalmente diferentes. A Bella, por exemplo, apesar dela ser tímida, isso é uma característica dela, ao mesmo tempo, ela atrai as pessoas, é como se ela fosse magnética, e isso acaba deixando ela um pouco sociável, porque ela se importa com as pessoas, ela é empática, então isso acaba fazendo com que as pessoas queiram chegar até ela. Tanto que o Edward, no livro Sol da Meia-Noite, descreve ela como um sol. Pra ele, ela é um sol, as pessoas ficam orbitando em volta dela, por ela ser simpática, ter essa preocupação com as pessoas, e aí, por essa empatia, ela acaba sendo simpática, e aí os outros querem estar perto dela. O Charlie, apesar de tudo, ele é muito preocupado com ela nos livros. Eu acho que isso fica um pouco de lado nos filmes, porque foca muito Bella, Edward e Jacob, que é muito mais do que isso a história, né? Então, nos livros, eu acho que ele é bem mais presente, ele tem um peso maior de pai, sabe? Sendo que ele é fortemente, nos livros ele é fortemente contra o namoro do Edward, da Bella com o Edward, sendo muito Team Jacob. Ele é muito Team Jacob nos livros. Isso até é mostrado no filme, mas eu acho que não fica tão claro que ele defende muito o Jacob. Tanto que o maior medo da Bella em se tornar vampira é deixar o Charlie preocupado e fazer ele sofrer. Então, apesar dele ter todos esses anos aí de abandono por ela morar longe, por ele simplesmente não poder se deslocar ou não querer se deslocar até o lugar onde ela morava, quando ela vai morar com ele começa a ter essa preocupação de pai com ela. E aí ele fica contra o namoro dela com o Edward, porque ele acha que o Edward faz muito mal pra ela, que o Edward não é a escolha certa pra ela. E aí ele começa a defender o Jacob. E a maior preocupação da Bella com relação a se tornar vampira é deixar o Charlie preocupado, é fazer com que ele sofra, né? Tanto que no casamento da Bella, o Charlie é a pessoa que mais sofre, porque na opinião dele, a Bella não tinha que casar com o Edward. Outro personagem que eu acho que também é muito injustiçado nos filmes é a Esme, a mãe do Edward, porque ela também é como uma mãe pra Bella. Ela é muito maternal, ela acolhe a Bella, ela tem esse lado maternal que a Bella não tinha na mãe dela, de ser cuidada. A Alice também, a Alice eu acho que ela aparece nos livros, ela me traz uma impressão de criança travessa, sabe? Aquela criança que todo mundo ama, que faz aquelas travessuras que a gente sabe que é dela, mas todo mundo ama. E no filme não fica muito bem colocado isso. A gente sabe que a Alice tem uma personalidade forte que todo mundo ama, mas a gente não vê essa personalidade de criança travessa. Eu, pelo menos, não consigo enxergar. Também tem o Emmett, que ele é como se fosse o irmão mais velho da Bella, que a Bella nunca teve. E isso não fica tão claro nos filmes. A própria amizade da Bella com a Angela também é praticamente inexplorada no filme. E essas relações da Bella, elas são muito mais profundas. No filme, esses personagens quase nem aparecem. Fica tudo girando em torno do Jacob e do Edward. E não é bem assim. O desenrolar de algumas situações dependem muito de outros personagens, como o Emmett e o Carlyle, que quase não aparecem nos filmes, mas eles são peças chaves nos livros. Tanto que essas situações, na realidade, elas foram transferidas para outras pessoas, como, por exemplo, uma coisa que o Emmett fez, passou pro Edward. A ideia, por exemplo, da Bella tomar o sangue com canudo, lá quando ela ficou grávida em Amanhecer, parte 1, eu acho. O Emmett que deu a ideia para ela tomar o sangue no canudo para facilitar para ela
E no filme, quem fez isso foi o Edward. Mas quem tentou facilitar a vida dela, pensando como um irmão, foi o Emmett. Essa parte não tinha nada a ver com o Edward nos livros, sabe? Então tinham personagens que são muito peças-chave e que essas situações foram transferidas, por exemplo, ou pro Edward ou pro Jacob, só pra poder tirar esses personagens do roteiro, né? Pra tudo girar em torno dos dois, que eu achei absurdo. A própria construção do relacionamento da Bella com o Edward, eu acho no filme muito xoxo. E o relacionamento deles é muito intenso, ele é uma construção. No livro a gente vê ele sendo construído, eles se abrindo um com o outro, duas pessoas que são totalmente fechadas. Sei lá, eu acho que isso no filme ficou muito tipo, nossa, surgiu um relacionamento aqui, vou entrar, tal. E não mostra essa construção, e é muito bonito, eu acho muito bonito a construção de relacionamento dos dois. Ela se considerando indigna, se considerando uma pessoa muito simples, uma pessoa sem beleza, uma pessoa sem atrativos, e ele se considerando um monstro, achando que ela é a pessoa mais empática do mundo e que ele não merece ela nem um pouco. O Edward, ele sempre admirou muito a bondade e a empatia da Bella. Eles consideravam um monstro, sem alma, que ia queimar no inferno. E ele admirava a determinação dela também. E na forma como ela sempre surpreendia ele sempre subestimava ela sempre estava ali mais forte do que ele pensava. Já a Bella, ela admirava também o senso protetor dele, do Edward. A ideia dele de família, aquela coisa que ele tinha com a família dele, de super proteger. Ah, porque eu não posso ficar com você porque eu vou fazer mal pra minha família. A resiliência dele por colocar o amor que ele sentia por ela acima do desejo de matar ela. Ela também fala que ela admira isso nele. Na verdade, eu acho que os dois, eles veem características um no outro que eles gostariam de ter, mas que eles não enxergam neles mesmos. Apesar de não estar no campo de visão deles, eles tinham essas características, mas eles estavam buscando um no outro. E aí é como se eles se complementassem. A rivalidade tóxica em que girou toda a saga no cinema, ela não existia nos livros. Pois é. Eu acho que essa rivalidade tóxica, existia sim uma rivalidade, mas ela não era tóxica igual mostra nos filmes. Mesmo quando o Edward era obsessivo com a segurança da Bella, porque a Alice não podia ver o futuro dela, né? Assim, a Alice não conhecia os lobisomens, ela não podia ver o futuro da Bella através deles. Então isso deixava o Edward muito preocupado. E aí, quando ele entende, chega uma hora que dá um estalo nele, ele entende. Cara, o Jacob, ele gosta da Bella tanto quanto eu, e ele é tão forte quanto eu, a ponto de se segurar e não machucar ela. Quando ele entende isso, ele deixa a Bella tomar as próprias decisões. E respeitava muito a vontade dela, depois que ele entendeu isso. Era a Bella que escolhia tudo, tanto que o Jacob ficava bravo com o Edward, dele deixar a Bella fazer tudo o que ela queria, porque, de certa forma, ele deixando ela tomar as próprias decisões, acabava colocando a vida dela em risco. Mas o Edward sempre respeitou muito todas as decisões dela e tudo que ela queria. Diferente do Jacob, né? Não vou nem comentar. O relacionamento da Bella com o Jacob sempre foi amizade. Sempre. Ela nunca ficou dividida. Ela sempre deixou isso muito claro pra ele. Ela percebeu que também amava ele, de certa forma, só quando ela beijou ele, lógico. Mas que ele nem... Mas aquele sentimento, ela descreve que nem chegava aos pés do que ela sentia pelo Edward. Mesmo em Lua Nova, quando ela tava depressiva, ela jamais chegou perto de beijar o Jacob. De dar alguma esperança pra ele, de certa forma. O próprio Jacob falava que ele sabia onde ele tava se metendo. Porque ela se sentia mal por causa dele. Tipo assim, nossa, eu tô iludindo ele, eu vou avisar ele, vou falar, ó, para aí. Não quero te iludir e tal. E ele falava, não, eu sei onde eu tô me metendo. E ele sempre falava pra ela que ela não tinha culpa de nada. Ou seja, né, avisado ele foi. Outro ponto aqui que pra mim não foi nem um pouco abordado no filme. A Bella tinha uma vida sem o Edward. Ela trabalhava, ela estudava, ela tinha momentos com os amigos, ela tinha momentos com o pai dela. Conversava com as amigas também, principalmente com a Angela, o que ela podia conversar ali, o que ela podia contar, ela contava. A gente nem sabia que a Bella trabalhava. Se a gente pegar os filmes ali, ela só vivia pelo Edward, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que também contribui pra construção do livro ser bem melhor do que dos filmes, é que ele tem em sua construção várias referências de clássicos de romances, como Razão e Sensibilidade, O Morro dos Ventos Uivantes, que é o filme, que é o livro preferido da Bella, Romeu e Julieta. A Bella sempre cita essas histórias ou faz comparações com essas histórias. Os livros também trazem referências e dedicatórias a bandas muito boas, como Muse. Tem um livro que é inteirinho dedicado pro Muse, eu não lembro qual agora, mas tem um livro que é inteiro dedicado à banda Muse. Linkin Park, Coldplay, Strokes, My Chemical Romance. Então, assim, Stephenie Meyer, emo, tá? Depois do casamento, a Bella e o Edward, eles
finalmente consolidam aquele elo que eles têm e acaba virando um vínculo muito maior do que já existia. Também o Edward cria um vínculo com o Jacob depois da Renesmee, tanto que ele chega a citar o Jacob nos livros como amigo e filho. Agora essa, pra mim, é a mais bombástica, que eu acho que tinha que ter falado nos filmes, e não falou, tá? Todo mundo acha que o Jacob é um lobisomem, mas pasmem, ele não é. Só sabe disso quem lê os livros. O Jacob é um transfigurador. Isso fica muito claro quando a gente começa a ler sobre as histórias e as lendas das tribos Quileute, que se transformavam por magia em vários animais para defender a tribo. É como se fosse... eu tenho uma alma, eu saí da minha alma e virei um espírito de animal, entendeu? Mais ou menos. Eles são como se fosse transformações feitas por magia, coisa espiritual. Tanto que tem uma história da tribo, nos livros, em que um guerreiro sai do corpo dele, fica preso no mundo espiritual, porque ele não consegue voltar pro corpo dele, já que outro guerreiro tomou o corpo dele. E aí ele acaba ficando preso no mundo espiritual. Então, é bem louco, galera. E aí, em um determinado momento, depois de anos sem poder se transformar, por conta dessa história desse guerreiro, né, que ficou preso, depois de anos, eles voltam a se transformar, e aí eles escolhem se transformar em lobo. Eles escolhem o animal lobo para proteger a tribo dos frios, que era a maior ameaça depois desse certo tempo. Mas a transformação deles era por conta da magia no sangue, né? Não era por conta da lua cheia. Então eles não podem ser considerados lobisomens. O próprio Edward explica isso pro Caius no último livro, Amanhecer. Porque o Caius quer a todo custo eliminar os Cullen, ele quer uma briga ali, apesar do Aro já... o Aro tava começando a tomar consciência do que estava acontecendo ali e de qual seria o futuro deles. E daí o Caius fala, mas eles se aliaram com os Filhos da Lua. E o Edward explica pro Caius, no livro Amanhecer, que os lobos da tribo Quileute, eles escolhem se transformar. Eles não se transformam só na lua cheia. Eles têm o controle de quando eles querem se transformar. Então o Edward acaba explicando isso pro Caius no último livro. A saga, ela gira muito em torno de questões morais e religiosas, que se ligam no tema central de tudo. A vida que a Bella deveria ter e a vida que ela realmente quer. Por isso que, na minha opinião, esse é o principal motivo, na realidade, né? Fora essas outras coisas que eu comentei. Na minha opinião, o cinema estragou a saga, por quê? Toda a saga do cinema gira em torno da escolha da Bella entre Edward e Jacob. Só que, na realidade, a escolha da Bella gira em torno de amor e família. O estilo de vida da família Cullen era ir contra os desejos, esse lado irracional, porque a partir do momento que um vampiro tem aquela sede por sangue, é uma coisa irracional, é uma coisa muito animalesca. Né? Eles descrevem isso no livro. Aquela coisa da sede, aquela coisa animal, aquela coisa de sobrevivência. E esse estilo de vida, eles optando por não matar, não seguir por esse lado instintivo, por esse lado feroz, faz com que eles fortaleçam mais as relações profundas e verdadeiras. Isso é descrito no livro, se eu não me engano, acho que é pela Bella até. Então faz com que eles ignorarem esse lado irracional deles, esse lado animalesco, faz com que eles criem relações mais profundas e verdadeiras. Por isso que os relacionamentos, por exemplo, Alice Jasper, Rosalie Ament, Carlisle e Esme são muito profundos por conta disso. Porque eles não descontam essa energia ali no irracional. Eles conseguem criar laços muito mais profundos. Porque o próprio Edward fala que os sentimentos, quando a Bella virar vampira, vão ser muito mais intensos. E é por isso também que os lobos não consideram a família Cullen como inimiga. Por conta deles terem esse lado mais sentimental. Olha isso, gente. Isso não é mostrado no cinema. Ela sempre buscou isso, galera. Sempre buscou família, amor e cuidado. Era tudo que ela queria. Os Cullen tinham todo o viés, né, de que eles eram errados pra Bella, porque se ela escolhesse eles, ela ia perder a alma dela. O Carlisle, ele era filho de um clérigo da igreja católica. Então, o que aconteceu? Quando ele virou vampiro, ele sempre teve esse viés de bondade, ele queria fazer o bem, ele tinha a religião dele, e ele nunca matou ninguém, ele nunca cedeu aos instintos dele. Mas a galera alertava ela, porque a galera tinha toda essa questão moral deles, tipo, Bella, você não pode virar uma de nós, porque senão sua alma já era. Porque eles tinham essa questão religiosa. Apesar deles se verem como assassinos, a Bella via ali uma família que se amava, que se escolhia acima de tudo, e que cuidavam uns dos outros, independente do que acontecesse. E o principal de tudo, eles nunca se abandonavam, independente do que acontecesse. Era um por todos e todos por um. E era isso que ela queria, uma família. Ela queria ser escolhida, defendida e cuidada. Isso, gente, na minha visão, tá? Na minha interpretação, depois de ler os livros, eu não lembrava dos livros, foi muito bom ter lido. Sempre assistindo os filmes, mas nunca relendo os livros, né? Essa foi a minha interpretação depois de ler de novo, tá?
Eu acho que a Bella, acima de tudo, além de um triângulo amoroso, né? Existe muito mais que isso. Era uma escolha sobre moral, religião e família. Pra mim era isso. E você? E vocês? O que vocês acham sobre isso? Poderia ter sido melhor ou vocês gostam desse jeitinho que ele tá mesmo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, gente. E sugestões são sempre muito bem-vindas. Se vocês quiserem trazer alguma sugestão de algum tema pra eu falar aqui, pode também deixar nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber os próximos vídeos se você gosta de me acompanhar por aqui. Beijo!